Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que alegria estarmos juntos novamente nesse espaço que é completamente dedicado ao seu bem-estar, dedicado ao autocuidado, à informação de qualidade que chega até você e até a sua família. Essa é a nossa missão. A missão aqui que nós que fazemos o Viva Saúde entregamos até a sua casa, missão também que a TV Assembleia leva até você. E é uma alegria poder estar aqui hoje falando inclusive de um tema muito importante, gente. Chegamos ao mês de setembro e durante o mês de setembro tem uma campanha muito importante que a gente já falou outras vezes, inclusive nesse espaço, mas que precisamos dar luz a ela sempre. É o Setembro Amarelo, uma campanha que todos os anos coloca luz a um problema que é de saúde pública, o suicídio. Nós precisamos olhar para essa causa, nós precisamos cuidar dessa causa e falar sobre essa causa, porque muitas pessoas morrem em decorrência do suicídio. Então nós, enquanto sociedade, precisamos trazer à tona esse problema, colocar à luz para a gente poder também ajudar e evitar que esses números cresçam tanto, não é mesmo? Então, para nos ajudar a conversar sobre esse tema, a entender um pouquinho da mente humana, nós estamos aqui com a psicóloga Duvalina Rodrigues, ela também que é diretora de psicologia da Assembleia Legislativa, vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo. Seja bem-vinda, Duvalina, que bom, prazer estar contigo. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Duvalina, a gente muitas vezes acaba nem conversando sobre o suicídio. Na própria mídia sempre existe um tabu a respeito desse tema, mas ele não pode ser calado, a gente precisa abordar, porque hoje é considerado saúde, é considerado um problema de saúde pública, né? Então, precisamos sim tratar sobre isso. Sim, exatamente. A campanha do Setembro Amarelo, ela vem exatamente nessa perspectiva de quebrar tabus e a gente ter mais diálogo sobre uma temática como o suicídio, que é uma temática complexa, multifacetada, né? E que abrange diversos fatores sociais, culturais, mas também na perspectiva da saúde mental e do bem-estar, né? E aí é de suma importância na minha concepção, mas também na concepção de muitos profissionais, que esse tema deve ser discutido não só no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. Afinal de contas, nós estamos falando de vida. Isso, Duvalina. E a gente acaba falando um pouco sobre isso, mas os números são alarmantes. A gente pegar pelo menos um dado simplificado, que no Brasil são cerca de 14 mil ocorrências por ano, né, de suicídio. Então, imagina, a quantidade de tentativas por dia é absurda, né? A gente precisa olhar com muito cuidado para as pessoas. Você trabalha na Assembleia Legislativa, então lida com muito profissionais e acaba trabalhando muito com o ambiente corporativo. No ambiente corporativo, esse também é um problema? As tentativas de suicídio são um problema também no ambiente corporativo, no ambiente profissional? Com certeza. Antes de falar desse problema, é importante que esse dado alarmante que você apontou agora de 14 mil registros todos os anos, isso significa que nós temos 38 pessoas que tiram sua própria vida diariamente. Por dia, né? Diariamente. Então, isso é um número exorbitante. Por isso que é chamada a atenção de ser, de fato, uma questão de saúde pública, né? E, obviamente, que nós estamos lidando com o Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que tem seus inúmeros funcionários, que são pessoas, e como pessoas têm a sua subjetividade, que implica determinados fatores multifatoriais, que também vai ter ideias suicidas em meio a tudo isso. Afinal de contas, nós estamos falando de uma situação multifacetada. E aí eu acho muito importante, inclusive, a Assembleia Legislativa cumprir seu papel por 25 anos, porque é essa a idade da divisão de psicologia, né? E eu costumo dizer que a divisão de psicologia ela está para os servidores públicos, mas também para os seus dependentes, como também para a sociedade paraibana como um todo. E é nessa perspectiva que a gente faz o atendimento, porque quando a gente menos espera, chega na divisão de psicologia pessoas da Assembleia Legislativa ou seus dependentes com ideação suicida. E não é fácil, porque não é só a psicologia que é um fator importante nesse tratamento. Nós precisamos de toda uma rede de apoio. Mas, não tendo psicólogo, é algo incontestável. Não se pode
sobretudo nessa questão do suicídio. E por isso que eu acho tão importante a Assembleia Legislativa dar aos seus funcionários esse setor de tão importância. Pois é, e a gente fala da Assembleia Legislativa porque é uma amostragem, na verdade, de todos os ambientes profissionais, né? Sim. Então, essa realidade que se coloca aqui é uma realidade de outros ambientes profissionais e as pessoas acabam muitas vezes passando muito mais tempo nos seus ambientes de trabalho do que na sua própria casa. Ou seja, a importância também de estarmos atentos uns aos outros, porque diferentemente de um resfriado, por exemplo, que a pessoa chega e espirra e vai lacrimejar e vai ter uma coriza, alguma coisa, e a gente consegue enxergar, a doença mental, ela não está tão caracterizada dessa forma, né? É uma doença mental. Às vezes até fácil de esconder, porque ficou no seu canto ali, você consegue esconder muitas vezes. E tem essas nuances quando a gente trata das doenças mentais. Então, no ambiente corporativo, nos ambientes domésticos, a gente precisa estar atento às pessoas. Quais são as nuances que devemos nos atentar para que aquele comportamento ele já não segue ali o que deveria seguir, tem algo errado com aquela pessoa que eu conheço, partindo do ponto que eu conheço aquela pessoa. Ela não está me dizendo que tem ideação suicida ou que já tentou, mas tem sinais que a gente pode levar em consideração? Sim, muitos. Porém, como você disse, nós estamos num ambiente corporativo. E aí nós estamos também dentro de um movimento atual, além de ser global, ele é robótico, né? Onde cada um vai buscar sua sobrevivência e muitas vezes passa por mim e não me percebe enquanto pessoa. E são os meus olhos, o meu rosto, o meu corpo que sinaliza que alguma coisa está diferente em mim. Com pessoas que estão nesse campo da ideação suicida, tem vários comportamentos que a gente pode começar a perceber. Só que isso é preciso um olhar diferenciado. E é esse olhar diferenciado que, na minha concepção, os seres humanos atualmente estão se distanciando, né? Sobretudo por tudo que nos acompanha. Então, eu penso que é ter um olhar diferenciado para quem está perto de você e uma escuta qualificada, né? Porque o corpo fala. E com os seres humanos é assim mesmo. Então, tem uma tristeza profunda, tem um olhar mais cabisbaixo, a pessoa fica mais silenciada, outras muito mais desestabilizada e, de repente, crise de choro. Às vezes a gente não entende por que está, né? E um fechamento incrível, né? A pessoa, na verdade, porque o ato do suicídio é o ápice. Antes de chegar a esse ato, ela vai morrendo para dentro dela, né? Então é como uma rosa que ela vai debrochar, mas ela vai começar a murchar, simbolicamente falando. E ela vai murchando. E dando esses sinais? Obviamente, porque ela está murchando. E é esse movimento do murchar que isso deve ser visto. Só que isso é tão simbólico, isso é tão sutil, que dentro de uma empresa é muito mais complicado, porque cada um tem sua meta, sua função, seu trabalho, planos e tudo mais para dar conta. E aí a necessidade desse olhar diferenciado e essa escuta qualificada. E, obviamente, uma orientação de uma busca de um profissional para detectar. Porque um dos principais, essa tristeza profunda vem muitas vezes de traumas familiares, de trauma social, a perspectiva da economia, né? A desigualdade social, a desigualdade de gênero, perda de amor, perda de entes queridos. Então, tudo isso são nuances. Além de preconceitos, de bullying e de racismo. Afinal de contas, a população que mais tem o índice de suicídio é a população negra. E isso tudo tem muito a ver com a condição da desigualdade social e, consequentemente, racial. E por isso, é tão importante a gente ver essa nuance como uma questão multifacetada. O olhar e a visão, o olhar e o sentir, também o ouvir, é importante, mas é muito complexo. E por isso a importância de encaminhar, de sugerir, né, um profissional adequado para. E é importante ter isso muito marcado na nossa cabeça, né? Uma pessoa que tem a ideação, uma pessoa que já passou por uma tentativa,
são pessoas que precisam verdadeiramente de um acompanhamento. Sim. Elas precisam de tratamento. Sim. Sim, é tratamento, que seja medicamentoso, terapêutico e com abordagem inclusive familiar, porque aí vai ser um tratamento que vai englobar todos os meios que aquela pessoa vai estar inserida, porque ela não se isola em si, não pode se isolar em si. É com a ajuda de todo mundo, não é isso, Duvalina? Então, é importante encarar que o tratamento é importante demais. É suma importância também pensar que a maioria dessas pessoas estão entre a juventude, de 15 a 29 anos. E por isso a importância de ter todo esse apoio familiar, social, cultural, está todo mundo junto, né? E dentro do trabalho não deve nem pode ser diferente, muito menos achar que isso é um mimimi, que isso é algo banal, não levar em consideração, porque nós estamos acostumados do mundo materialista, capitalista, né? Onde a sobrevivência é de suma importância, mas a sobrevivência é importante, mas o existir é muito mais. Pois é, isso até é uma forte antítese nesse tipo de paciente, porque muitos escondem, porém tem outros que falam. E muitas vezes quando falam, é como você falou, às vezes a gente até acha que é mimimi, não é? Mas se ele está falando, é uma forma de pedir ajuda. Mas tem muitas questões também que são ditas e que as pessoas não entendem. Através de música, que eles colocam músicas depressivas, filmes depressivos, mas também a questão de que já deu, a vida não é mais para mim. Aquele negativismo assim, exacerbado. Isso, exatamente, porque vai para isso, né? Vai para o pessimismo. Uma vez eu estava escutando o professor Alfredo Minervino falando, que é um especialista, inclusive, na psiquiatria, e é muito importante quando ele esteve conosco ano passado aqui, quando ele vai dizer que o suicida, quando ele faz o ato, ele busca solução, ele não busca a morte. Ele quer se livrar da dor. Ele quer se livrar da dor, então ele quer uma solução para aquilo, entende? Por isso que é importante, nesse processo, o acompanhamento e fazer essa questão ser ressignificada, né? Porque a vida de todos nós não está simplesmente resumida na fase que eu estou passando. A minha vida não se resume aqui agora numa entrevista. Tem todo um acúmulo, né? Eu estou na entrevista, mas eu sou Durvalina com todo o meu acúmulo. Então, quando eu estou dentro de uma situação dessa, é importante, inclusive, saber quem eu sou, de onde eu venho, né? Dentro do pensamento africano, a gente vai chamar de um movimento sankofa, né? Eu sou especialista na questão da população negra e a gente faz muito essa questão, que é do voltar para o passado, se retroalimentar do passado, na perspectiva de saber quem eu sou, me fortalecer no futuro, me fortalecer no presente, visando o futuro. Esse é o movimento sankofa. E a psicologia, ela faz isso, né? Porque para você tomar essa consciência, essa tomada de consciência, esse voltar a si mesmo, o movimento é esse. É você saber quem você é, onde você está e para onde você quer ir. E isso, com essas pessoas, isso some. Por isso a importância de não só discutir o suicídio no Setembro Amarelo. Afinal, minha vida não se resume em um mês, né? Nossa vida é uma vida contínua e a campanha é de suma importância, mas cabe a nós discutir muito mais e tirar esse tabu, que é algo de extrema importância, porque é um empecilho mesmo, sabe? A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos continuar conversando sobre esse assunto. Vamos falar um pouco mais sobre essa temática em meio à juventude, não é? Em meio à adolescência, que a gente sabe que é uma realidade forte também. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tem mais informação para você. Não é? Não é?